Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é dia 5 de março de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e para a vivência da megafraternidade, porque o paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, professor Eliel Queiroz. Então, nós temos a honra de receber no nosso programa a nossa convidada, a professora Mabel Teles. Ela é professora universitária, graduada em Comunicação Social, bacharel em Publicidade e Propaganda, especialista em docência do ensino superior e mestre em Administração. Voluntária desde 1993, docente desde 1994, tenepsista desde 1998 e EPICOM desde 2012. A especialidade de pesquisa é a comunicologia. Ela é autora dos livros Profilaxia das Manipulações Conscienciais e também Zéfiro, a Paridentidade Intermissiva de Valdo Vieira. E ela é coautora dos livros Manual da Verbatografia da Enciclopédia da Conscienciologia e também do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida. E o tema de hoje é Círculo Mental Somático e a Paradireitologia. Seja muito bem-vinda, professora, e agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Obrigado, Thaís, obrigado aos ouvintes que estão ouvindo a gente nesse conteúdo para direito, agradecer também a Mabel por estar aqui, compartilhando com a gente essa troca de informações, que quem está nos ouvindo lá fora, tanto no Brasil inteiro e fora, até fora do país, é muito interessante a gente trazer essas informações. Então, Mabel, se você quiser dar as boas-vindas aos nossos ouvintes. Eu queria dar um bom dia a todos, sejam bem-vindos para ir para mais um debate. Vamos ver o que é que a gente pode trazer aí para expandir as ideias de todo mundo. Então, Mabel, a primeira questão do tema, o tema que a gente discute agora é a questão do círculo mental somático, Então, a gente tem pessoas que às vezes escutam a rádio aqui e não é da Conscienciologia, Então, se você puder explicar o que é o círculo mental somático e depois como que as pessoas podem participar, você podia começar já esclarecendo para a gente o que é isso e como que a pessoa participa? Claro, o Círculo Mental Somático ele é uma atividade gratuita oferecida aí no CAEC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu. Ele é uma atividade que acontece dentro do CAEC, no tertuliário, que é um ambiente de debate que a gente tem ali. E o círculo é um dos debates que acontece nesse ambiente, e ele ocorre aos sábados, das 9 às 10h45, todo sábado, independente de qualquer dia do ano, sempre a gente está ali, desde o ano de 2012. E o círculo, ele existe, nasceu, primeiro, para a gente debater as ideias da Conscienciologia, porque existem muitos termos, muitos conceitos que naturalmente geram dúvidas, geram questionamentos e geram também compreensões distintas entre, vamos dizer assim, os participantes da Conscienciologia e os interessados no tema. Então, o círculo, ele é um ambiente justamente para isso, para que todos possam trazer as suas contribuições, e um foco principal do círculo é, vamos dizer assim, fomentar os futuros autores de obras da Conscienciologia. Porque como ele é um ambiente de debate, de ideias, de fomento
daquilo que a gente chama na Conscienciologia, né, do corpo das ideias, do corpo do mental soma, a gente imagina que isso também vai reverberar nos próximos autores, né, para que eles tenham ali um ambiente de debates, até para trazer as suas hipóteses, aquilo que eles estão estudando, né? Então, o círculo nasceu para isso. Ele foi criado, foi uma ideia do professor Valdo, ainda que é o propositor da ciência conscienciologia, né, quando ele ainda estava vivo, em 2012, mas ele continua funcionando, né, o círculo aí, ao longo desses anos, até o dia agora, que, na verdade, esse ano vai fazer 10 anos. Beleza. Só para a gente poder esclarecer um pouquinho, Mabel, quando fala círculo mental somático, né? Mental soma, você poderia definir o que é mental soma e por que o círculo mental somático? Uhum. O mental soma, dentro da Conscienciologia, é aquilo que a gente chama de corpo das ideias, né? O corpo dos conceitos. A gente admite na Conscienciologia que nós não somos apenas um corpo físico. A gente tem o corpo físico, mas nós temos outros veículos, outros corpos, que seria o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. O mental soma seria justamente o corpo mental, que na verdade é o corpo que teoricamente conduz a todos nós de alguma maneira a partir do raciocínio, da lógica, da linearidade das ideias, né, da retilinearidade das ideias. Então, o mental soma, ele tem essa característica enquanto veículo de manifestação. O círculo mental somático nada mais é, o círculo vem dessa ideia de ambientes de debate, né? Se a gente pega a história, tem os círculos sociais, os círculos de debate. Então, o círculo, ele tem essa característica, e o círculo mental somático, que é o nosso caso, não é um círculo literário, mas é um círculo para debate de ideias avançadas dentro do paradigma da ciência conscienciologia. Então, esse nome, ele surgiu, com esse interesse, sabe? De diferenciar esse ambiente, por exemplo, de um círculo de debates literário, que não é o nosso objetivo. A gente vai trazer os conceitos para serem discutidos dentro do paradigma e a partir da refutação, a partir da disseminação, né, ou da discussão, do debate dessas ideias. Beleza. Agora, por exemplo, Abel, para se montar uma estrutura dessa, que é uma coisa semanal, né, e deve ter uma equipe, né, uma equipe de voluntários que movimenta toda essa organização. Você poderia comentar um pouco como que essa equipe trabalha e o que você consegue ver de saldo dessa atividade? Porque nós estamos aí com quantos anos já atuando? Década. Tá. Uma década. Então, uma década. Então, nós temos uma década e 10 anos trabalhando com isso, tem uma equipe em cima disso. Você poderia explicar mais ou menos como funciona essa questão dessa equipe, nos bastidores, né, do círculo mental somático, e, ao mesmo tempo, o saldo que você consegue ver nesses últimos 10 anos? Claro que sim. Primeiro, tem uma equipe, óbvia, que trabalha com isso, né? São a equipe dos debatedores do círculo mental somático, e a gente sempre tem debatedores com livro publicado dentro da Conscienciologia. Essa escolha é feita justamente porque o círculo, ele realmente nasceu para ser um fomento para os autores da Conscienciologia. Então, os debatedores são voluntários, autores publicados dentro da Conscienciologia. E como é que funciona essa dinâmica, né? Existe a equipe do círculo, que são esses autores, e semanalmente a gente define um tema para debate, e a gente define alguns questionamentos que a gente vai fazer durante o círculo para fomentar justamente o debate naquela temática, tá? O que a gente percebe nessa última década, né, Liel, que a gente está fazendo isso? É que você pega um assunto, vamos dizer assim, aparentemente corriqueiro, dentro da nossa realidade na Conscienciologia, que é, vamos dizer assim, a técnica do estado vibracional, né? Uma técnica bioenergética que é proposta na Conscienciologia, que tem toda uma mobilização das energias com um determinado objetivo. Para quem estuda a Conscienciologia, essa é uma das primeiras técnicas que a gente aprende
quando a gente ingressa, né, nos estudos da Conscienciologia. No entanto, Eliel, quando a gente traz um tema desse para o debate do círculo, é interessantíssimo, né? Entre nós debatedores, a gente já começa a ter divergências de opinião, experiências distintas de um caso para o outro. Então, apesar de ser uma temática aparentemente consensual dentro da comunidade, dentro do próprio equipe de debatedores, a gente vê que não é, né? E isso traz uma riqueza para nós que debatemos muito grande. E depois, quando a gente leva a temática a plenário, né, ali no tertuliário, aí então que a gente vê que as divergências e os consensos aparecem mais, né? Então, a gente vai conseguir ver pontos em consenso, mas a gente vai conseguir também ver pontos de vista tão diferentes, né, que enriquecem o aprendizado de todos nós em relação a esse tema. Então, você veja, eu estou trazendo um tema aparentemente mais simplório, vamos chamar assim, ou pelo menos mais comum, e dá pano para manga, né, na hora de fazer o debate. Então, eu acho que essa tem sido a grande riqueza dos debates da Conscienciologia de uma maneira geral, e no caso específico aí do círculo mental somático. Por coincidência, né, até eu lembrei do estado vibracional, a gente tem essa visualização do círculo no YouTube do tertuliário, né? Todas as pessoas podem participar do círculo, mesmo que não seja presencialmente, mas de forma online. Então, ela entra lá no canal do tertuliário e elas participam. E o que acontece, né? Depois que você joga lá o vídeo do debate daquele dia, as pessoas começam a acessar e elas começam a assistir o programa, porque eventualmente não puderam assistir presencialmente no horário ao vivo, vamos chamar assim, né? E o círculo mais visto até hoje é justamente sobre o estado vibracional. Ele é o que posteriormente foi o mais visto até o momento. Muito bacana, eu acho que legal isso, porque é um local de encontro de até para poder desenvolver conteúdo sobre aquela temática, a temática ser vista por pesquisadores diferentes, e que às vezes agrega muito dentro do debate. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa dinâmica do debate, porque é um crescimento pessoal. E aí, Mabel, a gente vai entrar na nossa primeira pensata, que essa pensata, depois eu quero que você faça um comentário sobre ela, tá? Eu vou ler a pensata, e aí depois você comenta sobre ela, tá? A pensata é da Lex Orto Pensata, segunda edição, página 528, né? E 643, e ela fala sobre a paradireitologia. E ela fala o seguinte: a paradireitologia é a linha de autocognição que expõe com abrangência maior ou cosmovisiologicamente o universo complexo da dignidade humana. Podia comentar? O paradireito, né, junto com a autocognição e a dignidade, eles estão ali juntos, né? Eu acho que eles estão bem imbricados aí nessa situação. Você veja só, o paradireito, né, é aquela coisa do respeito por todos, e é o respeito, inclusive, pela cognição de todo mundo, né? Você pode ver, de repente, numa determinada área, a pessoa tem mais cognição ou menos cognição, porque tampouco todo mundo é tão polivalente assim, né? Mas essa dignidade e esse respeito por tudo e por todos, inclusive incluindo a cognição nossa e alheia, ela embasa, né, Eliel, essa coisa da paradireitologia. Então, o paradireito, ele inclui todo mundo nesse, pelo menos, né, Eliel, no meu entendimento, ele inclui todo mundo para sem nenhum tipo, assim, de acepção de pessoas e considerando, né, as divergências de cada um. Eu entendo dessa maneira. É uma coisa bacana que você está colocando, que quando se coloca um ciclo mental somático no intuito de que todos podem participar indistintamente de conhecimento, de estar na Conscienciologia ou não estar na Conscienciologia,
E a gente tem aquela questão da para a direita e para todos. Então, quando você coloca uma forma de trabalhar esse debate de forma democrática, de forma que todos podem participar, está implícito aí a questão do para a direita, né? Está implícito aí a questão das pessoas poderem participar indistintamente do seu nível cognitivo, se você é da Conscienciologia ou não, ou seja, aquilo é aberto, é quase que um processo universalista do conhecimento. Né? Mais ou menos assim. A gente costuma falar que o tertuliário, né, ele é uma praça pública, né, e o círculo também é uma praça pública. Vai quem quer, fala quem quer, do jeito que quiser, né? O microfone ele está disponível para todos ali. Então, realmente, dentro da paradireitologia, esse é um princípio norteador, né? De dar voz a qualquer pessoa que queira se manifestar contra ou a favor das ideias que estão sendo ali expostas. Isso também acho bem importante, né, Eliel? Porque a gente não é obrigado, em nenhum debate, muito menos no círculo, a gente não é obrigado a concordar com tudo, né? E a gente, quando no ciclo tem eventualmente algum convidado, em função da temática, né, a gente tem um convidado específico para ajudar no debate, a gente até nos bastidores, né, a gente fala, né, a equipe fala para ele, olha, você não precisa concordar conosco e a gente também não precisa concordar com você, dentro, obviamente, do ambiente de educação, né, claro. Mas isso é o paradireito, isso é também a cosmoética, né, e a liberdade de expressão de permitir que as pessoas, elas concordem, discordem e tragam, obviamente, os seus argumentos dentro da civilidade, né, vamos chamar assim. Então, eu acho que você está falando uma coisa que é importante, né, que é esse ambiente que permite dar voz aos contras e o que é a favor também do que está sendo discutido. Muito bom. Então, agora eu vou chamar então os comerciais para a gente encerrar o nosso primeiro bloco. Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais e queremos também aproveitar para convidá-los a participar do curso Fundamentos do CPC, que será nos dias 26 e 27 de março. Mais informações em juriscons.org ou no link abaixo do vídeo. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320 no Facebook, sempre RCI, e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Mabel Teles. Agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom, Mabel, vamos para o nosso segundo bloco, então. E aí nós vamos entrar agora dentro de um contexto mais paradireitológico, né? Então, nós vamos ver aí a questão dos bastidores da paradireitologia dentro da questão do ciclo mental somático, né? E aí a primeira questão que vem na minha cabeça é que dentro do ciclo existem algumas temáticas, né, que aparecem, aí você falou a questão do EV que aparece mais, mas temáticas como cosmoética, paradiplomacia, paradever, parapolítica, né? Qual dessas teáticas, desses universos, é o mais necessário para o debatedor do ciclo mental somático? Ou seja, para ele ir lá e aproveitar o debate dentro dessas linhas que a paradireitologia trabalha, o que ele precisa para poder desenvolver isso, na sua opinião? Essa é uma pergunta difícil, né, Eliel? Porque é difícil a gente excluir algum desses itens que você trouxe aí, né? Mas você veja só, vamos pegar aqui a primeira situação que você coloca, né? A paradiplomacia. Então, paradiplomacia, com certeza, em debate, a gente tem que trazer, né? Você não vai jogar tomate na cabeça da pessoa nem receber, porque a gente tem um pouco de
civilidade, né? No entanto, também, essa paradiplomacia, ela não pode ser confundida com murismo na hora do debate, né? Porque a paradiplomacia não é murismo, né? A paradiplomacia, ela aponta a necessidade de certos posicionamentos pessoais em relação ao tema que se está sendo debatido, né? Então, você veja que só aí já é o primeiro exercício de todos nós, né? Saber ser diplomático, mas não ser murista, né? Então, ter os nossos posicionamentos com paradiplomacia. Então, esse é um tema que eu acho sério dentro do círculo de qualquer maneira, né? De qualquer debate, na verdade. Aí você fala, por exemplo, de para-dever, né? Você trouxe alguma coisa do para-dever e do para-direito. Então, fica a pergunta, né? Aonde cabe mais ao debatedor no círculo? O dever de falar ou o direito de falar? E aí, Eliel, eu faria uma pergunta assim, né? Eu acho que depende, os dois eu acho super importantes, né? Mas cada um tem que trazer para o seu lado pessoal também. Se uma pessoa que ela costuma tirar o corpo fora, ela tem algum processo de timidez, ela tem um pouco de pusilanimidade, de se colocar, porque tem muita gente junto, eu acho que ela deveria trabalhar o para-dever, né? Porque se ela tem essa informação, e ela tem alguma contribuição para falar, para trazer para o grupo, não é só para direito, né? É o para-dever, de fazer o esclarecimento oportuno, ou a contribuição que ela traz e que cabe, às vezes, a ela naquele momento, né? Então, você vê, tem uma placa dentro do tertuliário que diz assim, não fique invariavelmente calado aqui dentro desse ambiente, né? Porque o seu paracérebro, né, que é esse cérebro extrafísico que a gente chama na conscienciologia, ele vale muito para ser desperdiçado. A frase é mais ou menos assim. Então, essa frase, ela puxa para o para-dever. O para-dever do debatedor, o para-dever da pessoa inserida numa comunidade. Mas a gente também não pode esquecer o para-direito, né? O para-direito, ele vai falar assim, não, todos podem falar. E todos têm o ambiente para falar, né? Então, veja que também não é fácil a gente desvincular essas duas especialidades dentro do debate. Aí, se a gente pensar na cosmoética, aí essa é indispensável também em tudo, né? Não só nos debates que a gente proporciona, mas em qualquer movimentação, né? Esse esforço pessoal que todos nós que estamos assim interessados na autoevolução tem de errar menos e de acertar mais, né? E um balizador desses maiores acertos e menores erros é justamente a cosmoética, né? E no debate, isso às vezes, é o fio da navalha, né? Porque o debatedor, se ele se inflama, e isso acontece nas melhores famílias, que faz parte do exercício, né, do aprendizado, ele às vezes pode ultrapassar um pouquinho, né, esse limite da cosmoética e o limite do para-direito, né, do direito do outro. Então, veja que tudo isso ele é muito presente nos nossos debates e no círculo mental somático. Eu acho, Eliel, que as pessoas que estudam para-direito, para-dever e cosmoética, elas são muito bem-vindas no círculo, porque esse é um ambiente da interlocução meio que prático e teático dessa realidade, né? Porque ali é a hora da verdade, é a hora do face-to-face, né? Pelo menos no campo das ideias. Uma coisa que você trouxe que eu achei assim, bastante interessante, eu também gosto do debate, e quando você falou do para-dever, é porque assim, todo mundo tem o para-direito de receber o que está ali, né? Então, há a contribuição de todos ali, e eu estou sendo beneficiado com essa retribuição dos outros, né? E aí entra o para-dever da retribuição. Então, se eu vou lá e só fico ouvindo, eu só fico recebendo as informações dos meus colegas que estão fazendo essa autopesquisa, e que aquilo vai me ajudar muito, e aí fica o meu para-dever interassistencial.
Qual é o meu para-dever em fazer essa devolutiva? Eu sinto, né, de certo modo, não é bem a obrigação, mas eu sinto uma gratidão, dever de retribuir aquilo que eu estou fazendo. Mas, às vezes, tem pessoas que aí precisa ver em que sentido ela está, né? O para-direito, ele não obriga que as pessoas tenham que falar, mas o para-dever é uma forma de retribuição do que a gente está recebendo ali. É mais ou menos essa linha aí que... Perfeito, eu acho que é isso mesmo que você está falando, sabe? Por exemplo, se a gente pegar aqui uma realidade, a gente está na rádio hoje, mas vamos pegar a realidade dos pesquisadores da Conscienciologia, que muitas vezes são os que estão ali mais presentes, pelo menos em todos os sábados, né? Eles estudam isso, às vezes, há 2, 3 décadas, né? E tem alguns que pode ser que, porventura, eles participem desses debates e simplesmente não contribuam com nada, né? Tudo bem que você vai falar, não, eu contribuí com as minhas energias, não, tá ótimo. Mas veja, no ambiente de debate, a moeda que está ali sendo trocada são ideias, né? Então, veja, até que ponto ia ser a melhor postura, né, Eliel? É uma coisa para cada um pensar sobre a sua própria realidade nesses ambientes, né? Eventualmente, a pessoa tem algo óbvio para oferecer que os outros não viram, né? E se há uma omissão em relação àquela ideia, de certa maneira, há uma postura anticosmoética. É por isso que a gente vê que tudo está muito imbricado nessas relações, dessas temáticas que você trouxe aí nos debates de maneira geral. Uma coisa, Mabel, que você colocou, e é assim, eu como tenho, né, uma vivência do debate, eu particularmente acho que tem algum curso intermissivo dentro dessa linha de debate. Eu me lembro que o professor Valdo, eu era um cara que fazia muita pergunta, que eu ia lá e perguntava para ele. Então, isso faz de se expor, porque quando você faz a pergunta, há uma exposição pessoal sua naquele momento, né? E aí eu tenho o lado oposto, né? Que aí isso deve acontecer também lá, que a pessoa às vezes começa a fazer muita pergunta, mas no sentido de se autopromover, no sentido de aparecer ou de criar certos constrangimentos naquele momento ou de um processo mais controverso, mas ele acaba evidenciando dentro daquele contexto, né? E às vezes está sendo inflamado mais o seu ego, a questão da vaidade. E aí, é claro que dentro do círculo mental sempre tem os mediadores, já vi você como mediadora e tal. Uma pessoa com essa postura, como é que se trabalha dentro desse aspecto? O lado oposto, tem uns que ficam calados e não retribuem, e tem outros que falam demais e, de certo modo, está se promovendo ou querendo aparecer naquele contexto. Como é que você lida com esse lado oposto, né? Daquele que fica quietinho? Eu acho boa essa sua pergunta, porque faz parte do jogo, né? Quando você tem ali, às vezes você chega no círculo, hoje em dia não, né, gente? Porque a gente está aí com as questões da pandemia. Mas pode ter ali 100 pessoas, né? Então, vamos dizer assim, tem aquele que não fala nada e tem aquele que quer roubar a cena. Mas o interessante disso é que o próprio grupo se regulariza, sabe? Porque um já olha para um lado, o outro já fala, olha, peraí, deixa eu falar também. Então, isso é o princípio do para-direito e do para-dever, né? De você dar voz para o outro. Porque aí fica aquele outro lado. Se a pessoa ela rouba demais a cena, ela tira a oportunidade dos outros. Então, tudo isso, por isso que eu falo que é uma arena de exercício do para-direito, do para-dever e da própria cosmoética, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente faz uma intercessão, a gente passa a palavra para o outro, no sentido, e a pessoa vai se, vamos dizer, reeducando, né? A pessoa, ela passa lá 3 meses indo nesses debates, seja do ciclo, seja qual for, com o tempo, ela se reeduca, o grupo reeduca, e ela vai tendo, por exemplo, o próprio feedback da situação que se cria para ela aumentar o nível de criticidade, porque às vezes a gente não enxerga, né? Como é que a gente funciona. E na hora que a gente se expõe, isso é ótimo, porque esse feedback do grupo
traz alguma informação e nos ajuda a entender um pouco mais a nossa maneira de funcionar. Mabel, eu vou colocar uma questão, eu já vi isso dentro do ciclo mental somático, e eu quero saber como é que você entra na paradiplomacia dentro desse contexto. Vamos dizer que a pessoa esteja participando do ciclo mental somático e o conceito que ela tem conscienciologicamente daquele termo está equivocado. Não está, vamos dizer assim, correto, porque houve uma distorção cognitiva quanto ao conceito que ela está expondo naquele momento. Então, dentro daquela situação, acontece. E aí eu acho que o exercício da paradiplomacia se exerce nesse sentido. Então, como que o mediador ele se coloca de uma pessoa que está colocando uma ideia ou um contexto distorcido ou equivocado de um conceito da Conscienciologia? Mas aí ele tem que pontuar, né, Eliel? Não significa que vai ser mal educado, nada disso. Mas o mediador ele vai encontrar uma maneira de pontuar aquilo. Por quê, Eliel? Porque o esclarecimento tem que estar acima de qualquer coisa, né? Inclusive, Eliel, no próprio círculo, a gente tem trazido assuntos que por si só já estão distorcidos, justamente para gerar debate. Então, não é que surgiu uma distorção no meio do círculo. A temática do círculo, já por algum motivo, entre grupos de pesquisadores, ele já foi distorcido. Então, já cria-se um ambiente justamente para refutação, sabe? Então, eu acho que no círculo, em qualquer debate, a gente não pode ficar passando muito pano, não, né? Quando algo acontece. Isso não significa ir contra a pessoa, de modo algum. E esse é um outro exercício para quem está ali, né? Você tem que ressaltar a ideia, né? Isso é um aprendizado, eu acho que para todos nós que estamos ali. Ressaltar a ideia e falar assim, espera um pouco, mas por que você pensa desse jeito? Mas por que você chegou naquela conclusão? E você vai levantando questionamentos. E as próprias pessoas vão dizendo, não, olha, isso aqui está um pouco distorcido. Não, eu compreendi daquele jeito. Às vezes a pessoa, ela fala, nossa, é mesmo? Recentemente isso aconteceu, né? Uma pessoa lá trouxe, eu nem era mediadora, estou falando do meu caso, mas existem centenas de casos assim. A pessoa trouxe uma ideia, eu falei, não, vou fazer um contraponto aqui, por causa disso, né? E fazem comigo também, né? Claro. Então, isso faz parte, né? E essa é a riqueza do debate, né? O debate, ele só é interessante se houver esse espaço para que haja o contraponto e, vamos dizer, a refutação daquilo que está sendo trazido, né? Agora, é claro, a gente tem que saber fazer, que não é para brigar com a pessoa, é bobagem isso. Está todo mundo tentando aprender, e naquele momento pode ser que aquele conceito específico não está claro para mim, ou não está claro para a pessoa, enfim. Então, a gente vai aprendendo nesse sentido, né? Isso é muito bacana. Então, agora, eu vou entrar na pensata, para a gente fechar esse segundo bloco. Eu vou ler a pensata e depois, Mabel, você pode depois comentar sobre ela, tá? Ela é da Lex Ordo Pensata, segunda edição, página 721, 878, e ela fala o seguinte: os fluxos do cosmos são estudados melhor a partir da cosmoética, do paradireito, da evoluciologia e da parapercepciologia. Os princípios da conscienciologia procuram ficar dentro das raias ou limites dos fluxos do cosmos, evitando poluir a energia imanente. Quanto menos alterar a estrutura da energia imanente em suas ações, mais próxima se coloca a consciência na condição da serenidade e do ser serenão. Você podia comentar? Essa pensata, até, não sei, para quem tiver interesse, na enciclopédia da Conscienciologia tem um verbete que chama Fluxo do Cosmos, né? As pessoas podem entrar lá no site da Enciclosapiens e fazer download gratuito desse verbete para poder entender mais. Mas o que é isso, né? O fluxo do cosmos, ou aquilo que o Eliel também chamou de energia imanente, é algo que está no universo. Se alguém me perguntar quem criou isso, não sei, né? Se o Eliel souber, ele explica, mas enfim,
hipoteticamente, é a energia mais pura que existe no universo. E o fluxo do cosmos é quando o cosmos está correto, retilíneo, cosmoético e direcionando, vamos dizer assim, o encaminhamento, né, das consciências que estão ali. Então, quando a gente, seja lá quem for, a gente consegue entrar nesse fluxo, significa que a gente entendeu um pouco mais essa lógica, ou essa paralógica que rege o universo. E aí, nessa pensata, o professor Valdo diz assim, o para-direito ajuda nisso, a parapercepciologia ajuda nisso, claro, porque ele expande a visão, né, a cosmovisão do indivíduo, e ele começa a tentar ficar mais próximo dessas orientações que regem a evolução de todos. Então, quando a gente consegue ir a favor disso, a gente polui menos. E é por isso que fala na pensata, né? Se a gente não poluir a energia mais pura, que é a energia imanente, a gente chega mais perto dessa realidade. Agora, como o Eliel estava comentando, se a pessoa vem com um egocentrismo muito forte, ela manda, ela domina, ela faz, ela é a dona do planeta, ela vai se distanciando desse fluxo do cosmos, porque ela se torna maior do que o cosmos na cabeça dela, né? E aí ela polui e ela fica mais difícil entrar no fluxo do cosmos. Não sei se eu ajudei aí, Eliel. Não, tá. É porque é complexo, né? Mas foi muito bom, Abel. Então, agora eu vou chamar então os comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais e também queremos convidá-los a participar do curso Fundamentos do CPC, que será nos dias 26 e 27 de março. Mais informações em juriscons.org ou no link abaixo do vídeo. E você que está nos escutando, nos acompanha no endereço da rádio RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Mabel Teles. Eliel, é com você. Infelizmente, estamos chegando no nosso último bloco, Mabel, muito rico a troca de conhecimento que nós estamos trabalhando aqui. E aí, nesse bloco, eu gostaria que, assim, é importante num debate a gente assumir um comportamento mais pacífico, né? Pacífico não é passividade. Pacífico é aquele que não briga com o outro. Debater não é lutar com ninguém, né? É simplesmente fazer essa troca. E aí a minha pergunta é, como é que a gente pode assumir mais esse comportamento pacífico numa situação de debate? Eliel, eu assim, ó, depois desses 10 anos trabalhando, eu tenho uma resposta, é treinando, entendeu? A pessoa precisa treinar, ela precisa treinar, debater, sem se inflamar demais. Isso é um aprendizado, sabe? Porque às vezes aquilo vem, né? Eu falo assim, aquilo suplita, né? Aquela ânsia de... Aí você fala, não, calma, vamos com calma, né? Então, eu acho que é um treino de domínio dos veículos de manifestação, sabe, Eliel? Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma reatividade muito forte, debater é ótimo. Ela tem que debater, ela tem que aprender a debater, tem? Porque se aquilo vem muito rápido e ela já lança, ela vai lá no tertuliário, seja no círculo, seja onde for, e ela vai aprender a trabalhar esse impulso para que ela traga uma ideia com mais tranquilidade, com mais ponderação. Por outro lado, a pessoa, como a gente comentou, né, Eliel, que ela é muito passiva,
e ela é muito subjugada às ideias dos outros, aí ela tem que fazer, às vezes, Eliel, eu penso que é um movimento inverso, sabe? Ela tem que colocar mais energia, mais força expressiva na hora de se colocar no debate, para que ela aprenda também a modular essa realidade. Então, você veja, isso aí não vai te deixar o aspecto pacífico, né? Mas vai ajudar a pessoa a sair da passividade. Então, eu acho que o treino, ele é essencial. E eu também acho, sabe, Eliel, que a gente tem que aprender, somos todos aprendizes dessa realidade, às vezes, ser um pouco mais, assim, impetuoso, no momento adequado, na hora certa e pelas motivações corretas. E aí vai envolver um pouco de paraperceptibilidade, para a gente saber quando a gente tem que ser um pouco mais enfático. E isso não quer dizer ser agressivo, mas ser mais enfático nas nossas posições, né? Nos nossos posicionamentos. Sempre tem que ser assim? Não. E esse que é o grande aprendizado do debate, né? Há momentos que você tem que carregar um pouco mais, há momentos que você tira um pouco o pé do acelerador, dependendo da situação. Então, eu acho que realmente é um grande aprendizado tudo isso. Bacana, muito, muito interessante. Dentro desse contexto que você acabou de colocar, dentro da Consciologia, a gente estuda a questão da reurbanização, que é reurbanização extrafísica, né? Reurbex, esse é o termo, tá? Os debates e os ciclos mentais somáticos que a gente propicia justamente esse aprendizagem que você falou, se colocar, ou de se conter, se você é muito, né, aguerrido. Então, como que você trabalha esse aprendizagem o tempo todo? E isso tem, às vezes, a ver com um processo de reurbanização, principalmente, acho que do ponto de vista ideativo. Como que você faz essa relação entre círculo mental somático e a reurbex, a reurbanização extrafísica? Eu acho assim, o primeiro item, sabe, Eliel, que a gente tem que lembrar é que a Conscienciologia, de uma maneira geral, né, ela é um braço disso que você está chamando aí, que a gente chama de reurbanização extrafísica. Os conceitos da Conscienciologia, vamos dizer assim, é a parte ideativa da reeducação do ser humano, né? Essa reurbanização que o Eliel estava lembrando mostra o momento que o planeta ele está passando por uma reestruturação, né? Então, existem consciências menos lúcidas e que vêm aqui ressomando, e fazia tempo que elas não renasciam, e existem aquelas outras que vieram com o propósito maior da reeducação. E a Conscienciologia parece que é um dos braços desse movimento. Então, quando a gente pensa em círculo mental somático, ou a gente pensa em qualquer atividade que trabalhe com a reeducação, direta ou indiretamente, com certeza a gente está trabalhando a favor da Reurbex. E por quê? Porque as ideias, né, trabalhadas na Conscienciologia, elas alteram, elas têm o propósito de criar novas sinapses um pouco mais fraternas, um pouco mais equilibradas, um pouco mais esclarecedoras em favor de todos. Pelo menos esse é o nosso objetivo. Então, quando vem um debate desse, e tem muitas pessoas, vamos dizer assim, envolvidas com essas ideias, é óbvio que cria um campo favorável para a criação de novas sinapses para quem está nos assistindo e presenciando ali, participando do debate em si, e também para aquilo que a gente chama de consciências extrafísicas, que são essas consciências que já não têm, naquele momento, o corpo físico, mas que elas também participam dos debates, dependendo da temática, né? Então, veja, as ideias, se elas forem esclarecedoras, elas são capazes de ajudar todo mundo, intrafisicamente e extrafisicamente.
E aí, muitas das crenças, vamos chamar assim, das neuroses, das lavagens cerebrais, que todos nós temos, em maior ou menor grau, e trazemos de outras vidas, isso começa a ser dissipado ou reperspectivado a partir desses debates, né? Ou a partir dessas ideias. Então, eu acho que todo debate dentro desse paradigma, inclusive o círculo mental somático, ele tem esse propósito. Muito bacana. Agora, um outro aspecto que eu acho interessante é que, assim, nós temos vários pesquisadores de temas diversos dentro da Conscienciologia, e isso acaba sendo uma assistência multidisciplinar dentro do círculo. E isso sendo, né, propagado dentro do nosso planeta Terra, né, porque é um local que a gente trabalha com isso, como que você vê essa assistência da multidisciplinar de várias áreas da Conscienciologia que pode ser debatida, que pode ser contribuída? Como que você enxerga esse trabalho? Eu vejo isso indoors e outdoors. Como é que eu chamo de indoors, né, Eliel? É assim, dentro da Conscienciologia, a gente tem centenas de especialidades, né? E dentro da Conscienciologia, a gente tem dezenas de instituições conscienciocêntricas. A Juriscons é uma, né? A Juriscons trabalha com para-direito, prioritariamente. Então, veja, ela está se tornando, ela é especialista nesse assunto, né? Mas a gente vai ter uma outra instituição que ela é especialista em consciencioterapia, por exemplo, né? Que é a OIC, vamos chamar, lembrei dela agora. Então, veja, o grupo da OIC está trabalhando dentro da instituição dela, se aprofundando na especialidade consciencioterapia. Essas disciplinas, elas se conversam, obviamente, mas no ambiente no tertuliário, onde existem representantes de todas as ICs, indiscriminadamente, e que não é um ambiente suprainstitucional, então, naquele ambiente ali, não é a IC1, a IC2, a ICA, a ICB. Ali é a Conscienciologia. Então, essa conversa entre pesquisadores de especialidades distintas, eu acho que ela é muito rica e provoca uma multidisciplinaridade indoors, que eu estou chamando, internamente, né? E a gente vai aprendendo com aquela outra IC, quando ela traz o seu pesquisador e um ponto de vista que, de repente, eu, dentro da minha IC, eu não tinha, né? Porque eles estão com a especialidade muito mais na ponta, naquele aspecto, do que eu. Então, isso, por si só, eu já acho muito rico. Por outro lado, a gente pode pensar em outdoor, né? E aí a gente vê, por exemplo, tem lá um organismo na Conscienciologia que é a Interparadigmas, que é aquela organização que trabalha com a ciência de maneira geral, fazendo uma conversa entre a Conscienciologia e as ciências de modo geral. Então, aí já é uma multidisciplinaridade distinta, né? É uma ponte da Conscienciologia com as ciências materialistas ou a ciência convencional. Então, você vê, isso tudo acontece naturalmente nos livros, nos tratados, mas também no círculo, porque o círculo recebe, às vezes, muitos pesquisadores de fora, né? Muitos convidados, autores que não são da Conscienciologia, representantes de algumas áreas da sociedade, e eles vêm para o círculo e vão debater junto. E essa interdisciplinaridade, ela acontece naturalmente, né? Então, veja como é importante esses ambientes de debate para arejar, né, a cabeça de todo mundo. Muito bom. Então, Mabel, a gente vai para a nossa pensata, e aí logo após da pensata, aí você faz as suas despedidas e também trazer alguma informação que seja pertinente aos nossos ouvintes, tá? Eu vou ler, então, a pensata, a epígrafe é esperança, né? E ela fala o seguinte: as ciências cosmoéticas e a paradireitologia são esperanças e as ferramentas que dispomos para abolir, pouco a pouco, as crendices
e os fanatismos religiosos deste planeta Terra. Não julgue a consim leitora que isso seja mero visionarismo ou crassa impossibilidade. Considere a hipótese de que muitos outros planetas mais evoluídos já conseguiram tal façanha. O que esperaremos? Você poderia comentar e já fazer a sua despedida? Não, sim, você trouxe até anteriormente, né, aquela pensata do fluxo do cosmos. E acho que tem relação bem interessante com essa aqui. Porque você pensa assim, como é que a consciência, eu vou conseguir me libertar ou reperspectivar milênios de crenças que a gente tinha, né, em tantas sociedades que a gente vivenciou. Como é que eu saio desse enrosco, né? Então, veja, aí ele traz assim, ó, a cosmoética e o paradireito. Por quê? Porque tanto uma quanto outra, ela nos mostra um caminho diferenciado. Ela quebra, muitas vezes, com os nossos vícios de pensamento, que é muito embasado nessas vidas pretéritas que a gente teve. Então, como sair desse mundinho que a gente vivia sem enxergar o cosmos, sem sair de si e de uma maneira mais isenta, sem apego a nenhuma crença, algum sectarismo, alguma linha filosófica, religiosa, fanática, né? Então, eu acho isso, sabe, Eliel? Essas duas especialidades, ciências, sei lá, princípios, elas nos ajudam a mudar a maneira de pensar e pensar maior, de uma maneira, vamos dizer assim, mais homeostática. Bacana, muito bacana. Você quer trazer alguma coisa para os nossos ouvintes? Eu primeiro queria agradecer muito aí o convite de vocês e da Juriscons para estar falando sobre o círculo. Todos vocês aí que estão nos ouvindo estão convidados a participar presencial. Agora ainda presencialmente não, porque a gente está no período da pandemia, mas assim que melhorar, né, vão abrir aí as portas. Mas online, qualquer pessoa pode participar do círculo, sempre ali no canal do CAEC, do Tertuliário, das 9 às 10h30, e depois aquilo fica gravado. E eu queria lembrar também que a gente tem esse livro aqui, Círculo Mental Somático, que na verdade é um conjunto de livros que está sendo produzido por uma equipe aí capitaneada pela Rosimete Salles, né? E o que traz esse livro? A gente já tem 3 edições. Ele traz, assim, uma síntese de vários debates que já fizemos no Círculo Mental Somático. Então, essa equipe aqui, ela pega a gravação dos nossos debates, né? E ela traz aí, não só a síntese, um pouco mais ampliado do que uma síntese, de tudo que foi debatido. Então, é muito rico, porque a gente vê aí as opiniões, os posicionamentos, e às vezes de temas difíceis, né, dentro da nossa área aí da Conscienciologia. Então, fica o convite aí, quem tiver interesse, nós já temos 3 volumes aí publicados, e as meninas já estão aí chegando no próximo aí, que é o 4º volume. E no mais, Eliel, a gente agradece aí, eu agradeço muito a vocês. Eu quero também agradecer a sua presença, né, aqui no Conteúdo para Direito. Eu acho que fica o programa aberto talvez para outros assuntos, outra temática, Abel, que você queira trazer ou queira desenvolver. Então, o programa está aberto. Eu acho que é importante a gente disseminar para o mundo e para o Brasil essas informações ou essas tecnologias que a gente desenvolve dentro da Conscienciologia. E o quanto que isso pode nos agregar como pessoa, como que isso pode melhorar a gente como pessoa. Isso eu vejo que é um privilégio que se torna um para-dever de todos nós, um para-dever do conhecimento que nós adquirimos aqui dentro da Conscienciologia. E eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer a todos os ouvintes, e aí então eu passo para a Thaís para a gente fazer o nosso encerramento. Chegamos ao final do programa e queremos agradecer a presença da professora Mabel Teles, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação.
Queremos também convidá-los a participar do curso Fundamentos do CPC, que acontecerá nos dias 26 e 27 de março. Mais informações em juriscons.org ou no link abaixo do vídeo. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.